Boa noite aos irmãos, estamos aqui para mais uma pausa para a reflexão. Como havíamos combinado na nossa reflexão anterior, hoje trouxemos um decálogo que está no livro Paz e Renovação, do Espírito André Luiz, pela psicografia do Chico. Já que estamos encerrando, de certa forma, este momento, a nossa reflexão de quase 2 semanas a respeito de desenvolvermos o amor próprio, aliás, o auto-amor, e superarmos algumas questões de desmerecimento que temos por nós mesmos, nós vamos trabalhar esse decálogo chamado 10 maneiras de amar a nós mesmos. E já de antemão, nós vamos fazer um segundo combinado. No próximo reflexão, nós vamos falar a respeito do Dia das Mães e depois nós vamos começar uma reflexão bem profunda sobre o ser humano, sobre o indivíduo, sua transformação em pontos que merecem destaque dentro da doutrina espírita. Então vamos já ao decálogo. Repetindo, do livro Paz e Renovação. Primeiro ponto, disciplinar os próprios impulsos. André Luiz, sabiamente, começa sugerindo que a disciplina dos nossos impulsos mais básicos seja alcançada. Quantos de nós ainda nos deixamos arrastar automaticamente pelos instintos mais básicos, impulsionados pela falta de controle? E é verdade, quantos excessos cometemos, quantas coisas poderíamos evitar que nos perturbam e nos incomodam, porque nós ainda não sabemos manter uma disciplina sobre os impulsos. Quantas vezes deixamos que a raiva, a agressividade maior tome conta de nós quando poderíamos refletir, respirar, dar um tempo e termos uma postura bem melhor, evitando que muitas vezes cometamos deslizes que nos causam danos muito maiores do que aqueles que poderiam ser se contivéssemos impulsos básicos e que precisam ser reconhecidos como nós, como coisas que ainda podemos dominar, se quisermos. O segundo, trabalhar cada dia produzindo o melhor que pudermos. Vivemos numa sociedade onde o trabalho é visto como um peso ou uma carga que precisamos levar a duras penas, uma espécie de punição da qual nós não conseguimos nos afastar. Mas quando pensamos no trabalho como parte daquilo que citamos na nossa reflexão anterior, de sermos co-criadores, que o nosso trabalho de alguma forma contribua para a grande criação divina, nós vamos perceber que o trabalho tem uma outra feição. E que muitas vezes quando nós começamos a colocar sobre um novo prisma, um diferente prisma, nós começamos a perceber a importância do trabalho em nossas vidas e o quanto ele dignifica. Nesses tempos de pandemia, quantas pessoas que tiveram que se afastar de suas tarefas. E por mais que seja tranquilo quando pensamos, hoje é férias, hoje é folga, hoje é feriado, mas quando todos os dias são feriado e todos os dias são férias, nós percebemos que o trabalho realmente é uma parte muito importante da nossa própria evolução, do nosso progresso, e que ele realmente faz falta em nosso dia a dia. Sem ele, nós nos sentimos incapazes para muitas coisas, e com ele nós nos sentimos capazes de fazer, capazes de realizar e transformar. Trabalhar, então, a cada dia, produzindo o melhor que possamos produzir. Atender aos bons conselhos que traçamos para os outros. É tão fácil a gente apontar coisas boas para os outros. Somos doutores em sugestões alheias. Mas e quando realizamos essas sugestões? Nós somos realmente as pessoas que fazemos aquilo que dissemos para os outros? Quantas vezes nós indicamos para os amigos coisas que queremos que façam, mas não fazemos as coisas que dissemos? Então, vamos atender aos bons conselhos que nós damos aos outros. Façamos tudo aquilo que dissemos para os outros fazerem. Aceitar sem revolta a crítica e a reprovação.
realmente é difícil quando nós somos criticados. Nós costumamos pensar que as críticas que os outros nos apontam são elementos como uma espécie de agulhadas que nos aplicam e são dolorosas. Mas são justamente os momentos de crítica que fazem com que a gente se mobilize. No primeiro momento a gente pode ficar chocado. Vamos evitar a revolta. Muitas vezes vamos nos chocar. Mas em segundo momento nós começamos a refletir sobre os pontos que as pessoas criticaram. E talvez sejam elementos fundamentais para uma transformação de vida bem melhor para nós. Então, vamos aceitar as críticas e as reprovações como incentivos para a nossa melhoria e nosso progresso. Esquecer as faltas alheias sem desculpar as nossas. Ora, o esquecimento é um elemento complexo, né? Porque esquecer, nós não vamos esquecer. Mas a gente pode dizer que a gente pode relevar as faltas alheias. Aí nós precisamos do exercício da tolerância. Sendo tolerantes para com os outros, vamos também fazer o máximo para perceber que nós também falhamos. E vamos percebendo em nossas falhas exatamente os elementos para que possamos progredir. E não elementos para nos rebaixar, para nos diminuir. Não nos desculpemos, nos compreendamos, que é bem diferente. Quando a gente se compreende, a gente percebe o que está errado, aquilo que precisa melhorar, sem causar danos nem a nós, nem aos outros. Evitar conversações inúteis. Em tempos onde a comunicação é mal baratada, onde nós estamos vivendo uma guerra de informações falsas, de conversas realmente inúteis, quando, ouvindo hoje até um trabalho de um outro irmão, ele dizendo que nós estamos numa sociedade que tem perdido até o hábito de uma boa leitura. Que muitas vezes o indivíduo recebe uma informação, lê o título, acha bom e já transfere através da internet essa comunicação sem ter lido, sem ter tido grandes reflexões. Tenho recebido muitas mensagens que as pessoas querem que eu analise, que eu leia e que eu explique, que também é um trabalho que eu pretendo realizar, de a gente conversar um pouco sobre essas mensagens. E quando eu percebo que nós estamos perdendo a capacidade de discernimento de muitas coisas. É preciso entender para que temos o processo de comunicação, para que serve a comunicação em nossas vidas, a importância do diálogo e a importância de que as nossas conversas sejam úteis. É claro que muitos irmãos precisam ser ouvidos e às vezes nós, numa espécie de ignorância de nossa parte, achamos que as conversas estão sendo jogadas fora, mas não. Ouvir os outros, suas problemáticas, é um exercício muito profundo de caridade. Do que estamos falando são as conversações inúteis. Nós gastamos tempo em situações, em conversações que não vão levar a nada e que, não, além de não serem produtivas, podem ser negativas. É a fofoca, é o comentário desnecessário, é quando nós precisamos conter. Eu sei que é difícil, eu sempre brinco que eu sou uma pessoa falante, então ao falante é difícil. A gente tem que respirar e contar não 10, mas 100 vezes antes para resistir à tentação de responder e de manter um diálogo que muitas vezes é inútil. Mas é importante quando a gente cala e começa a valorizar as conversações úteis e que nos fazem crescer, o processo entre nós seres humanos vai crescendo de forma muito positiva e nós começamos a criar uma energia nova. Receber no sofrimento o processo de nossa educação. Não é possível ainda vivermos sem sofrer. O sofrimento ainda faz parte de nossa realidade humana. Temos um corpo falível e que está diante de ingerências de um ambiente
que pode levá-lo a sofrer. Estamos diante de emoções conturbadas e convivendo com os outros nós não conseguimos viver sem sentir também um pouco do sofrimento de nossos irmãos. Estamos sob a gerência do processo reencarnatório, no qual ainda nós precisamos viver situações reparadoras. Mas vamos perceber que todo e qualquer sofrimento está dentro de um processo de convite à nossa educação e que nós possamos nos autoeducar. Há muitos que acham que o sofrimento é apenas uma desgraça que todos devemos evitar, sem reconhecer que a dor, na maioria das vezes, é o remédio que a farmácia divina nos concede para a cura de nossa alma. Não estamos com isso fazendo apologia ao sofrimento, mas reconhecendo nele um processo de autoeducação. É graças ao bisturi, ao cinzel e ao machado que encontramos o equilíbrio que tanto admiramos. Sem a dor e sua pedagogia, não ouvimos muitas vezes os apelos da evolução. Que possamos passar pelos processos de tal forma que a cada dia, diante da evolução que conseguimos, nós não precisemos mais da dor. Essa mestra que vem como última educadora em nossas vidas não seja mais necessária, porque nós vamos decidir pelo exercício do amor constante, ou seja, aprendermos com afeto, com carinho em nossos caminhos da vida. 8º ponto, calar diante da ofensa, retribuindo o mal com o bem. Quantas vezes nós ouvimos as pessoas dizendo: eu não levo desaforo para casa. Realmente não devemos levar para casa nem desaforo, nem qualquer energia negativa. Mas na verdade, nós devemos refletir quando somos ofendidos. Por que nos ofendemos? O que aquela pessoa falou ou fez que fizesse com que sentíssemos agredidos? E é nesse momento que nós começamos a pensar na postura. O ofensor, aquele que nos ofendeu, é uma pessoa que nós gostaríamos de ter uma vida igual, uma postura igual. Eu gostaria de ter sido o ofensor. E é por isso que começamos a perceber que aquele que nos ofende e nos agride, que é para conosco alguém que nos deseja de alguma forma mal, ou está nos afetando negativamente, é alguém que nós não gostaríamos de ser naquele momento. Então a ofensa precisa ser refletida como um processo que nós possamos retribuir com o bem. E como fazemos isso? Se estamos muitas vezes magoados e feridos. Exatamente naquele momento a gente começa a pensar: se me ofendeu, se me magoou, pegou num ponto frágil meu, chamado orgulho. E orgulho é a grande chaga ainda da humanidade junto ao egoísmo. São duas feridas na alma humana, o orgulho e o egoísmo. E é justamente um deles que nós precisamos debelar neste momento da ofensa, que é o orgulho. Porque esquecemos quem somos. E se nós lembrarmos quem somos, na simplicidade de que somos, nós somos muito mais do que qualquer ofensa. Nós somos esse ser que busca, que caminha e busca a sua própria evolução. Há uma frase que está numa passagem da vida do Chico, que é exemplar. É um conselho que ele ouve de Emmanuel. Chico, quando você não tiver uma palavra que construa, feche a sua boca. Ou seja, que nós possamos ter a caridade do silêncio na hora que alguém nos ofender. Fechemos nossa boca. Não engolamos sapos, como dizemos por aí. Joguemos para a vida essa energia,
nos libertemos disso, silenciando e aprendendo. Eu não quero ser alguém assim. E se não posso construir, vou calar. Ajudar a todos sem exigir qualquer pagamento de gratidão. Ora, esse exercício é bem complexo. Neste momento, nós estamos vivendo muito dessas situações, porque as pessoas estão necessitadas, nós as pessoas, de uma forma ou de outra, estamos necessitados. Um necessita do dinheiro para adquirir algo, para pagar alguma conta, aquele necessita do alimento, aquele outro necessita de uma medicação. Muitas vezes a gente necessita de um amigo que nos dê uma carona, que nos compre algum item que nós não podemos comprar, para evitar as saídas constantes. Cada dia necessitamos de alguma coisa. Todas as coisas que fazemos de boa vontade são coisas que fizemos pela sensação que nos é cara, de estarmos felizes por executar. Sejamos, se possível, sempre a pessoa que colabora. Mas não nos preocupemos tanto com gratidão. A gratidão é um sentimento tão particularizado, de indivíduos já tão autoeducados, que é muito raro nós percebermos a gratidão profunda. Às vezes um agradecimento, mesmo mal dado, mas a gratidão mais profunda é muito rara. Então, sintamos a alegria de termos realizado e passemos. Se fizermos, fizemos. Lembro de um evento que me deixou, na época, muito triste. Depois, refletindo, eu pensei, você está sendo egoísta e está sendo orgulhosa. Lembro de uma pessoa que estava passando por uma problemática bem complicada, mãe de família, com os filhos, uma problemática espiritual determinada. E eu mobilizei pessoas e pedia muito para todos, vamos orar por essa irmã, para que ela se recupere, para que ela fique bem, ela tem os filhos pequenos, ela precisa ficar harmonizada. E um dia, ou ao ler o jornal, estava a notícia e ela agradecia a uma pessoa específica que tinha feito um trabalho por ela e tinha feito uma promessa e ela tinha sido curada. E eu fiquei pensando em todas as pessoas que se mobilizaram por ela, em todo o trabalho que nós dedicamos para que ela ficasse bem. Então, o que foi mais importante foi percebermos que a gente contribuiu. Se o nome foi de outras pessoas, paciência. Nós sabemos o quanto pedimos, o quanto nós desejamos e ela ficou bem. Isso é importante. Então, daquele dia em diante, toda vez que eu percebo que alguém não destina gratidão para qualquer coisa que eu execute ou outras pessoas tenham executado, eu fico pensando, nós fizemos para quê? Para que a pessoa ficasse bem. Ficou bem? Então está feito. E finalmente, repetir as lições edificantes tantas vezes quanto se fizerem necessárias, perseverando no aperfeiçoamento de nós mesmos sem desanimar e colocando-nos a serviço do Divino Mestre. Se nós conhecemos que muitas vezes acertamos e erramos, nós pensamos com gratidão nesse exercício muito importante que podemos fazer, da persistência. Se nós temos condições de compreendermos a beleza de tudo isso, que cada dia ao amanhecer nós somos convidados para uma lição nova. O dia de ontem não vai se repetir. O dia de hoje também não. O dia de amanhã já é novo na completude. E sendo novo, muitas lições precisam ser repetidas, porque a gente ainda não aprendeu. E outras lições surgirão para que a gente possa crescer um pouco mais. Celebremos a alegria de cada dia e as lições que somos convidados a aprender a cada instante. É o Mestre Jesus que nos chama, para esse aprendizado. Aprendei comigo, diz em um determinado momento do Evangelho. Ou seja, Jesus é esse Mestre que nos busca para a edificação diária,
através das lições constantes, através dos seus ensinos, e vamos ser perseverantes no nosso aperfeiçoamento. Quanto mais nos aperfeiçoamos, mais nos aproximamos da felicidade real. Que Deus e Jesus abençoe nossos ideais mais sinceros e profundos do bem e que possamos crescer a cada dia. Uma boa noite, queridos irmãos.